Cuando quieras orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta. Tu Padre, que está en lo secreto, te espera. Mi Padre está en lo secreto. 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 Mi Padre ve 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 en lo secreto. Mi Padre conoce mis secretos. 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 Conoce mis secretos. Mi Padre está en lo secreto. Mi Padre ve en lo secreto. Mi Padre ve en lo secreto. Mi Padre conoce mis secretos. Conoce mis secretos. Mi Padre está en lo secreto. Mi Padre está en lo secreto. Boa noite. Com muita alegria, iniciamos mais esse encontro de confiança em Jesus, de confiança na sua providência, de confiança na sua atuação no meio de nós, na nossa vida. Jesus, Ele está conosco sempre. Nós nem sempre estamos com Ele, mas Ele está conosco sempre. E nós queremos, através desse canal de comunicação, aqui da web TV JesusEMaria.com, levar até você que nos acompanha neste momento de consagração a Deus. Porque paramos um pouco para falar com Deus, falar de Deus, deixar que Ele também fale conosco nessa noite, aquilo que Ele deseja. Por isso que esse é um tempo sagrado agora. Neste momento, a nossa web torna-se um local de oração. Infelizmente, não é o que domina a rede internacional de computadores, não é o que domina. Mas estamos aqui como uma pequena gotinha, dando uma pequena contribuição com esse nosso trabalho de evangelização de batizados. Aqui nós queremos levar uma mensagem em especial para você que conhece Jesus, para você que aderiu à pessoa de Jesus. Porque quem conhece Jesus verdadeiramente aderiu ao seu pensamento, aderiu à sua proposta de vida e tem no seu viver uma conduta que é uma conduta de acordo com o pensamento de Jesus Cristo. Jesus, Ele é para nós um modelo a ser seguido, a ser imitado, e nós realmente o imitamos. Nós realmente queremos viver como Ele, ser como Ele.
poderia dizer assim, uma única razão para que a gente siga nessa senda, nesse trilho de imitar Jesus, de ser como Ele. Jesus, o Jesus histórico, o Jesus encarnado, Ele foi e é um homem perfeito. Ora, todos nós temos as nossas dificuldades e as nossas imperfeições. Então nós mesmos não somos pessoas perfeitas, humanos perfeitos. Mas é na medida que a gente se aproxima de Jesus, é na medida que a gente busca viver esse itinerário de vida que Jesus propôs, que nós nos tornamos homens perfeitos. Quanto maior for esse grau de elevação, quanto maior for o nosso crescimento nesse sentido, mais humanos nós nos tornaremos. Sim, mais humanos nós nos tornaremos. Existe uma tendência muito grande nos nossos dias de se viver uma religiosidade, como eles dizem, sem instituição. A pergunta que nós podemos fazer é: recebemos uma religiosidade a partir de uma instituição? Eu sei que o ser humano, ele é voltado para o sagrado, ele busca o sagrado e ele quer viver essa dimensão do sagrado. Mas acolhemos essa dimensão do sagrado por uma instituição. Se não houvesse a instituição católica, nenhuma das tradições cristãs teria o que se tem para se passar como forma de vida, como espiritualidade, como um manual. Não se teria a Sagrada Escritura como ela existe hoje, se não fosse a instituição católica. Daí que esse grande manual, deixado por Deus mesmo, ele vai nos moldar e vai nos fazer viver segundo Jesus Cristo. Esses encontros nossos aqui, esses dois últimos e mais esse de hoje, nós estamos abordando o tema da oração. E por que abordar com um pouco mais de profundidade o tema da oração? Porque sem oração a gente não se molda nesse Cristo. A gente não se transforma. Quer dizer, a nossa pessoa humana corrompida pelo pecado, ela não é recuperada se não for através de uma relação com Jesus Cristo. Essa relação com Jesus se dá na oração. Essa relação com Jesus se dá na oração. Por isso, na nossa ação de dizer: confio em vós, eu confio em vós, Jesus, eu confio em vós. Está aqui uma atitude que pede uma resposta na qual nós devemos depositar a nossa confiança. Se é uma resposta, é porque nós estamos falando de quê? De pessoa. Então, é uma relação de pessoa para pessoa. Jesus, eu confio e espero em vós. Eu confio e espero em vós. Esse é o caminho que nós devemos trilhar. Convido você então com muita alegria a compartilhar esse nosso encontro agora. Quero agradecer o vídeo anterior. O vídeo anterior, várias pessoas compartilharam. Então, com certeza, outros tantos puderam visualizar, assistir também. E foi muito interessante essa resposta que vocês deram aí do outro lado. Isso nos fortalece aqui, porque nosso trabalho, nosso aqui dos irmãos, do Alex Oliveira, da Cleoneide,
Aqui é um trabalho totalmente voluntário, gratuito, e que nós fazemos porque nós cremos naquilo que nós vivemos. É tipo assim, experimentamos um doce muito bom, muito gostoso, e queremos compartilhar, não queremos reter, não queremos deixar só para nós. Por isso que nós agradecemos, porque você compartilhou, porque você também divulgou o trabalho que nós estamos aqui realizando na tvjesusemaria.com. Visite também o nosso canal do YouTube, se inscreva lá no canal do YouTube, basta colocar a Obra do Coração, vai aparecer esse coração, né? Lá, esse coração vermelho, bonito, que é o coração de Jesus, é o coração dos irmãos também. E você pode se inscrever, e aí você vai receber no seu e-mail esses vídeos quando a gente postar, né, dos nossos programas. Caso você não possa acompanhar ao vivo, na quarta-feira, às 20 horas, 20h10, 20h15, né? Mais ou menos esse horário. Então, você vai poder assistir, então, num outro horário, o que for melhor. Ainda deixo ainda uma dica, viu? Você pode muito bem deixar o seu celular, o equipamento que você usar para você assistir o programa, você pode deixar lá tocando. E você pode até ir fazer uma coisinha, faz outra ali, e assim vai ouvindo o nosso programa, o nosso tema que a gente tem desenvolvido aqui nesses últimos dias e outros temas que virão ainda. Muito obrigado pela sua participação e pela sua colaboração ao compartilhar conosco essa nossa ideia, esse nosso programa. Então, a oração sempre é presente na história da igreja desde sua fundação, desde seu fundador. Quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente vê que Jesus era uma pessoa que rezava. Jesus era um homem de oração. Jesus era um homem de oração. Lembra daquele episódio que os discípulos vão expulsar um demônio e eles não conseguem expulsar aquele demônio? E depois eles voltam para Jesus e perguntam por que eles não conseguiram expulsar aquele demônio. Jesus vai dizer, alguns demônios é preciso muita oração, jejum e oração. Aí a gente pergunta, tem algum registro na história de Jesus dele não ter expulsado algum demônio? Não, muito pelo contrário, os demônios tremiam diante de Jesus. Quem és tu, né? Disse aquele. Já veio nos perturbar antes da hora? Quer dizer, só a presença de Jesus por si só já expulsava, já incomodava os demônios. Ou seja, se tratava de um homem que rezava, muito forte em sua oração. Uma pessoa que estava naquilo que ele mesmo disse, orai e vigiai. Vigiar significa estar sempre em oração. Mais tarde eu vou ler aqui um trecho da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta, quando ele fala, orai incessantemente, diz o apóstolo, porque precisamos estar em oração. Precisamos estar em oração. E na igreja nascente, sempre foi presente a oração. A partir daquele momento, quando Jesus ensina a todos que estavam ali naquela montanha a falar com o Pai de um modo tão próximo, a chamar a Deus de Pai Nosso. Então Jesus aproxima o povo de Deus. No contexto histórico daquela época, Deus ainda estava como que muito distante, por conta das interpretações dos rabinos, que colocaram Deus de um modo muito distante e que as pessoas não poderiam nem falar o nome Deus como eles não falam ainda. Só o sacerdote daquele ano poderia falar o nome, o tetragrama Yahvé. E Jesus vai dizer, não é assim. Esse Deus que vocês colocaram tão distante,
é o mesmo Deus próximo que caminhava conosco ou convosco, a humanidade primeira, os primeiros homens, antes do pecado. Esse mesmo Deus que andava com vocês. Então não é um Deus distante. O pecado sim coloca então uma barreira e atrapalha essa nossa relação com Deus, esse nosso convívio com Deus. O pecado faz isso. Mas Deus, Ele não quer estar distante de nós. Por isso que Deus, Filho, Jesus, vai dizer: chame Ele de Pai. Lá no Jardim das Oliveiras, Jesus vai chamar Ele de Painho, de paizinho, de papai, como se quiser falar. Mas Jesus vai chamar a Deus Pai de um modo tão carinhoso, de um modo tão amoroso. Porque a quem se ama com proximidade, não se ama com distância. A quem se ama com proximidade. E Jesus nos dá essa graça de podermos nos aproximar de nosso amado Deus, dele mesmo, através da oração. Se aproximar de Jesus pela oração. Então, uma coisa sempre foi presente na oração. A oração, ela sempre foi interior, secreta, e ela sempre foi comunitária. Desde o início da história da igreja, a oração sempre teve essa dimensão. Primeiro, ela é interior, ela é secreta, e ao mesmo tempo ela é comunitária. Claro que se eu estou dizendo que ela é comunitária, é porque ela não é escondida. E quando eu falo aqui secreta e interior, talvez para dizer a mesma coisa, no sentido de que a oração se deve dar no mais íntimo de nós. Ainda quando nós rezamos em grupo, em comunidade, essa oração se deve dar no mais íntimo de nós, deve fluir do nosso interior. Santo Tomás de Aquino, ele fala que o agir do Espírito Santo dentro de nós provoca essa emanação, esse fluir, ou esse desenvolver da oração. Claro que você tem que deixar que este Espírito Santo então possa agir em você, para que essa oração possa então acontecer como ela deve acontecer. Muitas vezes nós acabamos fechando um pouco a ação do Espírito Santo em nós. Muitas vezes acabamos fazendo isso. Mas sempre é tempo de recomeçar. Sempre é tempo de deixar com que ele seja então, o seu agir seja então restaurado em nós. O que acontece no momento de oração? Tanto eu aqui vou dizer a oração em grupo ou a oração mesmo privada, a oração pessoal, aquela que Jesus diz: quando quiseres orar, entra no teu quarto. Claro que nós não estamos falando do quarto, espaço físico em si, mas ele está falando do seu interior. Na linguagem bíblica, o interior do homem é o coração. E nós queremos, e quando falamos de coração, queremos falar de um todo, Mente, inteligência, vontade. Todo o nosso ser deve estar voltado, então, para aquela perspectiva daquele instante. Eu vou me colocar em oração. Então, a respiração influencia. Você precisa estar relaxado para que você possa se colocar em oração.
Você precisa estar despreocupado. Embora na oração você vai até colocar ali pedidos, suas súplicas, etc. Mas você precisa estar com a sua mente tranquila. Porque o momento de oração deve ser, sobretudo, um momento de alegria. Deve ser um momento de encontro com Deus. Deus é a alegria que nunca acaba, uma alegria sem fim, uma alegria que não se explica, que não se entende do ponto de vista da inteligência, mas uma alegria que se vive. Guarde isso no seu coração. Deus é uma alegria que se vive no contato com Ele, no estar com Ele. É uma alegria que se vive. E ninguém está com Deus se não se colocar com Ele a partir da oração. Sagrado coração de Jesus, eu confio e espero em vós. E o que é que você quer colocar hoje no nosso programa, na nossa oração? Qual é a intenção? O que você quer colocar ali naquela chaga aberta do coração de Jesus? O que você quer depositar ali hoje? Qual é o seu medo que você quer se libertar? Qual é a graça que você quer alcançar? Daqui a pouco nós vamos pedir mesmo ao Sagrado Coração de Jesus que Ele nos ajude, que Ele conceda aquilo que nós precisamos. Pense agora nesse próximo minuto, enquanto nós vamos ver esse vídeo, pense no que você quer hoje pedir ao coração de Jesus, na sua oração. Cuando quieras orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta. Tu Padre, que está en lo secreto, te espera. Mi Padre está en lo secreto. 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 Mi Padre ve 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 en lo secreto. Mi Padre conoce mis secretos. 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 Conoce mis secretos. Mi Padre está en lo secreto. Mi Padre ve en lo secreto. Mi Padre ve en lo secreto. Mi Padre conoce mis secretos. Conoce mis secretos. Mi Padre está en lo secreto. Mi Padre está en lo secreto.
Então, pensou? O que é que você vai colocar no coração de Jesus daqui a pouco? É para nós uma necessidade de amor, colocar no coração de Jesus aquilo que a gente precisa. E é para Jesus uma alegria acolher as nossas necessidades. Porque Ele mesmo sabe, né, da nossa fragilidade, daquilo que a gente precisa, mais até do que nós mesmos. Sabe mais até do que nós mesmos. A gente não precisa poderia dizer assim, pensar tanto, questionar tanto, mas precisamos, sobretudo, confiar em Jesus e entregar para Ele aquilo que a gente necessita. Tudo se deve colocar em oração. Jesus está ouvindo tudo, cuidando de tudo. E nós precisamos assim nos permitir que Ele cuide de nós. No Pai Nosso, a gente sabe que é uma oração, e eu aqui não vou comentar o Pai Nosso, mas a gente sabe, nós sabemos, que é uma oração que tem vários pedidos. E o primeiro, ou principal pedido, é o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Esse pão nosso de cada dia que nós pedimos, existe, claro, duas interpretações para o significado deste pão nosso. E o primeiro, que é o mais comum, entre nós, poderia dizer assim, quando falamos o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, nós pensamos no pão mesmo, o pãozinho, né? De comer, de tomar café. Podemos pensar assim também, aquilo que a gente precisa. Todas as nossas necessidades seriam então o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Assim como nós rezamos todos os dias. Esse conceito é um conceito mais presente, a gente sempre lembra disso. E de fato, Jesus ele também está a providenciar tudo que nós precisamos. Ele está provendo tudo que nós precisamos. Mas entre os estudiosos, sobretudo aqui eu quero falar, é a opinião de vários padres da igreja, são grandes teólogos do início dos primeiros séculos da igreja, lá pelo 4º século, 5º século. Eles interpretaram essa frase, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, como sendo a Eucaristia. Então aqui nós vamos deixar o nosso pensamentozinho muito imediatista, talvez, muito lógico, né? De pensar assim, que o pão nosso de cada dia é mesmo a comida que a gente precisa. A comida para o nosso corpo físico. E aqui nós vamos pegar esta catequese dos padres da igreja, estes grandes teólogos, que entenderam isso porque, além de uma vida de estudo, uma vida também de oração, eles entenderam que o pão nosso se trata da Eucaristia. Jesus ensinou, antes mesmo da instituição da Eucaristia, nos ensinou que deveríamos pedir e buscar diariamente o seu próprio corpo. Porque ele disse, o meu corpo é verdadeiramente comida. Ele disse, quem não comer da minha carne, não terá a vida em si mesmo. Ou seja, Jesus é o nosso verdadeiro alimento.
É aquele que se dá como comida para nós e para nos manter vivos. Ou seja, nós não temos a vida em nós mesmos, temos a vida pela Eucaristia. São João Paulo II, ele dizia que o que sustenta o mundo é a Eucaristia. E claro, podemos entender isso de um modo misterioso, sim. Porque como explicar a falência desse mundo, as possibilidades inúmeras de autodestruição que tem esse mundo? E como explicar a sua própria manutenção? Se não é essa presença de Jesus física e real no mundo inteiro na Eucaristia. Aqui próximo ele está, aqui, bem aqui na minha direção, por trás da câmara. Bem aqui embaixo tem uma capela, está o Santíssimo. Aí próximo de onde você está agora, basta você pensar, ele está aí perto de você. Pois é essa presença de Jesus que sustenta o mundo. E é Ele mesmo que Ele ensinou que deveríamos buscá-lo todos os dias, ao pedir: o pão nosso nos dai hoje. Devemos comungar todos os dias. Ainda que não tenha missa, devemos fazer a nossa comunhão espiritual, porque devemos nos unir a Jesus todos os dias pela oração. Isso mesmo ele fez enquanto esteve conosco. Todos os dias Jesus se retirava para rezar. Para quê? Para se manter unido ao Pai, porque hora nenhuma ele se separou do Pai, mesmo enquanto conosco aqui. E ele ensinou, como diz também o apóstolo, e como ele disse mesmo, que nós deveríamos estar sempre unidos com Ele. Essa unidade, essa união nossa com Jesus, faz de nós fortes. Porque da força dele nós podemos usufruir. Porque da força dele nós podemos então utilizar dessa força de Jesus. Essa unidade que nós queremos aqui falar, que se dá através da oração, que se dá sobretudo na Eucaristia, ela é fundamental para a nossa vida, para o nosso viver. Então Jesus nos ensinou a buscar a Ele mesmo. Nossa Senhora nos ensina a buscar a Jesus só. Os nossos santos apontam todos para Jesus. Só Deus basta. Só lhe deu. Mais nada. Deve ser então esse o nosso querer. Amados irmãos e irmãs, buscar só a Jesus. Encontrar com Ele e ficar com Ele como quem encontrou verdadeiramente um tesouro. E quem encontrou um tesouro não deixa por nada, porque ninguém é besta. Ninguém vai deixar o tesouro encontrado. Ao encontrar Jesus, verdadeiramente falando, você não pode mais se separar dele. E nada te separa dele. Nada te separa de Jesus. Andamos por este mundo, subimos e descemos, resolvemos, fazemos tudo o que temos que fazer. Mas nós nos mantemos unidos a Ele. Porque estamos em oração. Porque estamos em oração.
Continuando essa oração que nos liga a Deus, e antes de falar aqui de um outro ponto, de um outro tópico do nosso encontro de hoje, eu queria aqui relembrar um comportamento simples de oração. Quando você vai dormir, você faz uma oração. Provavelmente quando você acorde, talvez você não faça, mas talvez você faça também uma oração quando você acorde. Mesmo sem saber, quando você faz uma oração ao dormir, você está consagrando toda a sua noite de sono a Deus. Você está ali se colocando nos braços de Deus. Quando você faz uma oração ao acordar, você já está consagrando todo o seu dia a Deus. Não vou aqui dizer se é suficiente ou insuficiente, mas eu vou dizer aqui as palavras de um padre amigo, que ele diz assim: quanto mais reza, melhor. Ele diz assim: quanto mais reza, melhor. E é verdade, quanto mais orarmos, melhor. Quanto mais estarmos em Deus, melhor para nós. Interessante é que a oração, ela exige de nós também uma postura, um modo de rezar. Nós sabemos, podemos rezar em pé, sentado, de joelhos. A respiração, nós devemos buscar respirar de modo a relaxar o nosso corpo. Porque se a gente estiver com algum tipo de tensão, a nossa oração poderá ser perturbada ali por algum tipo de tensão que a gente esteja sentindo. Por isso que devemos fazer uma respiração para relaxar o nosso corpo. Mas ao utilizar o corpo, uma postura correta, uma postura de respeito, nós estamos assim também rezando com o nosso corpo, nos ligando a Deus com o nosso corpo. Nas religiões, por exemplo, no judaísmo, todos os judeus rezam voltados para Jerusalém. Não sei se está desse lado de cá, né? Mas todos os judeus rezam voltados na direção de Jerusalém. Todos os muçulmanos rezam na direção de Meca. Eles olham lá no mapa, se situam, vê onde está Meca, e na hora de rezar eles se voltam na direção de Meca. Nós cristãos, católicos, aqui aliás não digo tanto, os cristãos não têm esse costume, de modo geral, os irmãos evangélicos não têm, mas nós católicos temos também uma tradição de rezar na direção do nascente. Vocês já observaram que as igrejas antigas, elas são construídas na direção do poente. Toda a igreja antiga, ela é construída na direção do poente. E mesmo uma igreja moderna, liturgicamente, seria a posição correta da igreja, é colocar a frente dela para o poente. Por quê? Porque nós, ao entrar na igreja, nós vamos ficar de frente para o nascente. Então, todo católico reza de frente para o nascente. Quer dizer, rezar de frente para o nascente significa se colocar na posição de espera, porque Jesus vai voltar. É a parousia. Jesus vai voltar. Então, ao me colocar de frente para onde nasce o sol, eu estou assim me colocando na direção de quem está aguardando a chegada de Jesus. Por isso que a gente entra na igreja, nós ficamos de costa para o pôr do sol, e antigamente, né, no rito tridentino,
O padre também ficava de costa para o povo e, como diz no latim, e ficava versus populi, de costa para o povo e de frente para Deus, porque se aguarda Deus que vai vir. Jesus não é o novo sol, o sol nascente, né? Nossa Senhora a aurora, aquela que anuncia a chegada da luz, e Jesus é a grande luz. Sim. Então tem todo esse sentido. Ao se colocar de frente para o nascente, nós estamos nos colocando em uma posição, por isso em pé, né? Nos colocando em uma posição de quem está aguardando a chegada de Jesus que virá. Outro sentido também está lá no livro do Gênesis, né? Gênesis capítulo 12, versículo 8, que fala que o paraíso também está nessa mesma direção, está no oeste. O paraíso que Deus criou está no oeste. Então, também nos voltamos para o oeste, né? Que é onde o sol nasce. O paraíso está lá também no nascente, para voltar a esse paraíso de onde saímos por causa do pecado. Então, no momento que a gente reza, isso aqui foi só uma curiosidade, mas para dizer que no momento que a gente se coloca em oração, nós devemos também utilizar o nosso corpo. O nosso corpo deve contribuir para essa nossa oração. Deve nos ajudar a rezar, não é? Então, nós vamos fazer mais um intervalo e aí nós vamos continuar o nosso encontro de hoje falando de oração e aí a gente vai entrar no nosso terceiro bloco. Cuando quieras orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta. Tu Padre, que está en lo secreto, te espera. Mi Padre está en lo secreto. 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 Mi Padre ve 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 en lo secreto. Mi Padre conoce mis secretos. 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 Conoce mis secretos. Mi Padre está en lo secreto. Mi Padre ve en lo secreto. Mi Padre ve en lo secreto. Mi Padre conoce mis secretos. Conoce mis secretos. Mi Padre está en lo secreto. Mi Padre está en lo secreto.
Chegamos assim ao nosso terceiro bloco. A gente divide o nosso encontro em 3 partes. No primeiro momento a gente já começa a desenvolver um assunto. No segundo a gente continua. E agora no terceiro a gente quer continuar ainda falando sobre o nosso tema de oração, mas também fazer um momento de oração aqui diante do coração de Jesus, aonde nós queremos depositar as nossas necessidades, aquilo que a gente precisa. Eu estou aqui com a Bíblia, com a palavra, porque nesse momento também eu vou fazer uma leitura de um trecho de uma carta de São Paulo, essa primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de 14 ao 22. A gente vai pegar esse trecho para rezar um pouco aqui com Paulo, naquilo que ele diz aos seus irmãos e diz hoje para nós. A oração, então, aqui eu tenho ainda mais um tópicozinho. Eu estava falando mais cedo que a oração, ela, quando a gente faz a nossa oração da noite, nossa oração da manhã, então a gente está consagrando ali a nossa noite, consagrando o nosso dia. E isso foi, digamos assim, o mínimo do mínimo. A nossa rotina de oração foi sendo cortada ao longo do tempo. Mas se nós voltássemos aí na história, 600, 700 anos atrás, a rotina de oração das pessoas era muito maior. Era muito maior. Então, as pessoas viviam em um processo de consagração do seu dia. Na vida monástica, né, nós rezamos a liturgia das horas, e é uma forma que os frades, os padres, os religiosos, de um modo em geral, vivem a consagração do dia. Então, por isso se reza as horas, tem as horas médias, né? Primeiro as laudes, depois em torno de 6 horas da manhã as laudes, 9 horas a hora média, 12 horas hora média, 15 horas hora média, 17 horas as vésperas, 20 horas completas. E aí, durante o dia, ou durante a noite, ou durante a madrugada, se reza também o ofício das leituras. Quer dizer, essa consagração que se faz através da oração, isso falando dentro da vida religiosa, da vida consagrada, foi também, como eu disse, há muitos séculos atrás, digamos assim, que vivida também pelos leigos. O próprio ofício da Imaculada de Nossa Senhora, né? Tá lá noa, véspera, né? Sexta, são os horários litúrgicos do ofício divino. Era um modo mais breve das pessoas também consagrarem o seu dia ali, recitando aqueles louvores a Nossa Senhora, a Virgem Mãe de Deus. Então também as pessoas viviam a sua consagração do seu dia. Outra oração que faz a gente deixar o nosso dia na presença de Deus, o Ângelus, que se reza às 6 da manhã, ao meio-dia e às 18 horas. Eu lembro que quando eu era adolescente, tinha uma vizinha na rua X que ouvia músicas em som muito alto, de rádios, né? Músicas baianas, eu sou baiano. E 18 horas ela tirava aquelas músicas todas e ela colocava o Ângelus. E eu gostava daquilo ali. Enquanto nós ouvíamos a Ave Maria,
né? O canto da Ave Maria, eu me lembrava do dia, de como foi meu dia, se tão perto de Deus, se longe de Deus, mas que a noite estava entrando ali como uma oportunidade de eu me aproximar de Deus, já que se eu tivesse me distanciado dele naquele dia. Então, aquele momento era um momento de oração e de relembrar como estava sendo a vivência da minha consagração do meu dia ali. Claro que hoje é diferente, eu tenho um horário para cumprir em nossa casa de oração. E isso faz com que eu esteja em oração. Isso aqui é interessante a gente deixar claro, que o estado de oração não é a mesma coisa de que você fazer uma oração. Quando São Paulo diz, rezai sempre, rezai incessantemente, e nós vamos ler aqui daqui a pouco, ele está dizendo que você precisa atingir um estado de oração, ou seja, independente de você parar para rezar, independente de tudo isso, você já está em oração. Você não vai entrar em oração, você está em oração. Isso é possível em qualquer estado de vida, não é um privilégio só dos religiosos, porque vai ficar o dia todo no convento e entre um trabalho e outro vai parar para ir na capela para fazer a sua oração. Não é isso. Eu vou falar no próximo encontro. No próximo encontro, eu vou falar sobre o estado de oração. Mas eu posso dizer que é aquilo querido por Jesus. Aquilo que Jesus desejou de nós, de que estivéssemos sempre na presença dele. Por quê? Porque isso é um prelúdio daquilo que nós vamos viver para sempre no céu. No céu estaremos assim sempre na presença de Jesus. Então, quando nós aqui começamos a nos exercitar, a fazer os exercícios espirituais de oração para estar na presença de Deus, é fazer aquilo, é antecipando aquilo que nós vamos viver para sempre no céu. Então, o estado de oração vai nos permitir isso. Nos permitir que estejamos sempre com Jesus. São Paulo, então, ele diz aos Tessalonicenses, a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, do capítulo 5, versículo do 14 até o 22. Ele diz assim: pedimos-vos, porém, irmãos, corrigi os desordeiros, encorajai os tímidos, amparai os fracos, e tende paciência para com todos. Vede que ninguém pague a outro mal por mal. Antes, procurai sempre praticar o bem entre vós e para com todos. Vivei sempre contentes. Orai sem cessar. Em todas as circunstâncias, dai graças, porque esta é, a vosso respeito, a vontade de Jesus Cristo. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, abraçai o que é bom, guardai-vos de toda espécie de mal. Evitemos o mal, nos afastemos do mal.
Não vamos entristecer o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. Oremos sempre. Em tudo, estejamos sempre com Jesus. Em oração. Isso nos pede a Sagrada Escritura, nos pede São Paulo, para que a gente esteja em oração, sempre com Ele. Vamos assim nessa noite guardar essa palavra, guardar essa mensagem de Jesus que nos disse que devemos estar sempre com Ele, em oração. Não é de outro modo, não, mas é em oração. Vamos assim então nos aproximando do fim do nosso encontro, e nós estamos aqui com o Sagrado Coração de Jesus, nosso amado Jesus. E quero te agradecer, porque mais uma vez você nos acompanhou. Te agradecer mais uma vez porque você compartilhou, porque você divulgou, né? Então hoje eu peço mais uma coisa. Além de compartilhar, para que o link fique mais tempo no ar, comente, né? Comente também, compartilhe e comente, para que a postagem fique assim voltando, né? A gente sabe que quando a gente faz uma postagem, nem todos que estão ali na nossa rede social vê aquela postagem. Mas quando na medida que se vai comentando, então ela vai voltando para o topo das postagens, né? E aí fica mais tempo sendo visualizada, assistida. Poderia dizer assim, uma palavra pode mudar uma vida. Quando eu peço para que vocês, junto conosco, compartilhe, divulgue, comente, é exatamente para que a palavra de Deus possa chegar a mais pessoas. E de repente pode chegar em um coração depressivo. Essa palavra que pode chegar em uma pessoa que esteja aí já pensando em suicídio. Essa palavra pode mudar a vida de muita gente. Jesus tem mudado a vida de muita gente. Mudou a nossa. Tem mudado a vida de muita gente. Por isso que é importante a gente divulgar esse nosso trabalho aqui. Jesus, eu confio em vós. Rezemos, irmãos e irmãs. Vamos colocar assim, nos colocarmos diante do coração de Jesus. Senhor Jesus, sou todo vosso, e tudo que possuo é vosso. Eu quero colocar aqui diante de Ti nesta noite estes pequeninos que agora acompanham esse nosso encontro. Onde eles estão agora, Senhor? Sentados, deitados. Eu os coloco dentro do Teu coração. Que o Senhor possa agora acolher os seus sofrimentos, as suas dores. Que o Senhor possa agora fazer com que estes pequeninos e pequeninas sintam uma grande alegria. E que o Senhor possa agora fazer com que esses pequeninos possam sentir paz. Possam sentir paz.
a quem pede cura física, a quem pede a cura da sua visão. É na medida que você confia em Jesus que Ele te concede esta graça. Na medida que você entrega a sua vida para Ele agora, o seu coração, Ele te concede esta graça. Obrigado, Senhor Jesus, porque verdadeiramente se faz presentes no meio de nós e podemos sentir a Tua paz. Obrigado, Jesus, porque estes irmãos e irmãs que acompanham neste momento nosso encontro podem sentir a Tua paz. Obrigado, Jesus, por ser tão misericordioso. Obrigado, Jesus, por vir até nós, por vir até o nosso coração. Amém, Jesus. E assim, com muita alegria, com muita gratidão, terminamos hoje o nosso encontro, nos colocando também na presença da Mãe do Céu. Aquilo que disse São Paulo: vivei na alegria, vivei na presença de Deus, vivei na oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe a nós, a você que acompanha. Que todas as portas se abram, os caminhos se endireitem. E com Jesus tudo pode ser mudado. Amém. Cuando quieras orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta. Tu Padre, que está en lo secreto, te espera. Mi Padre está en lo secreto. 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 Mi Padre ve 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 en lo secreto. Mi Padre conoce mis secretos. Mi Padre conoce mis secretos. Mi Padre conoce mis secretos.
Padre está en lo secreto. Mi Padre ve en lo secreto. Mi Padre ve en